Em 2003, o pequeno Colton Burpo, de apenas 4 anos, passou por algo que impactou milhares de pessoas ao redor do mundo. Depois de morrer, ele voltou à vida e disse ter estado com Jesus, com personagens bíblicos e parentes que ele não conhecia. Seu testemunho foi relatado no livro e, posteriormente, no filme, ambos chamados Heaven is for Real, ou O Céu é de Verdade. No vídeo de hoje, você verá como está Colton Burpo 22 anos depois deste testemunho que chocou o mundo. Atualmente eu estou em uma região chamada Eagle County. Minha esposa e eu estamos casados há 2 anos e meio, quase 3. Nos casamos em julho. Estou prestes a ser pai pela primeira vez. Teremos uma menina daqui a cerca de 2 semanas, no dia 5 de abril. Então estou me preparando para isso. Montando o berçário, essas coisas. Terminei o curso técnico, trabalho como eletricista e recentemente concluí a escola profissionalizante, o que me deixou muito feliz. Além disso, comecei a fazer parte da equipe da minha igreja, a Mountain Life Calvary Chapel, que fica no Vale do Rio Veio, no Colorado. Hoje sou pastor de louvor em um dos campings da igreja, então ando bastante ocupado. E recentemente, com Heaven is for Real, os telefonemas começaram a voltar. Temos alguns eventos marcados para o final de 2025, o que também é muito legal. Colton Burpo diz o que ele acha que manteve a fé no centro de sua vida. Na época do ensino médio, obviamente eu viajava para ministérios, eventos relacionados ao livro e ao filme. Na verdade eu ia porque meus pais diziam, vamos lá, ou vamos fazer isso. Então eu não tinha muito a dizer sobre isso. Mas lembro que foi nessa fase que Deus começou a me desafiar, dizendo: você não precisa depender apenas daquela única experiência que teve comigo. Quero estar com você todos os dias. Quero fazer parte da sua vida hoje. E eu demorei um pouco até chegar a esse ponto. Mas hoje, como você vê, levo minha fé muito a sério. Faço parte da equipe da igreja. Mesmo tendo crescido como filho de pastor e dizendo a mim mesmo, nunca vou querer fazer parte da equipe de uma igreja. Aqui estou eu, fazendo parte dela. Uma coisa que recomendo é nunca dizer a Deus, eu nunca vou fazer isso, porque provavelmente você acabará fazendo. A fé sempre foi algo central para mim, especialmente porque, se eu não estiver vivendo minha vida para glorificar e honrar Jesus em tudo que faço, então não vale a pena. Além disso, também estou muito envolvido no ministério jovem da nossa igreja, e tem sido muito especial agora que estou um pouco mais velho. Ainda não vivi toda a vida adulta, mas sou um pouco mais velho. Então posso olhar para esses adolescentes e pré-adolescentes e tentar encorajá-los na fé e ajudá-los. Porque muitas vezes olho para trás e agradeço aos líderes jovens que tive, pois pensava, nossa, esses jovens são difíceis. E eu era pior. Tive uma boa conversa com um dos meus antigos líderes, com quem ainda mantenho contato. E ele disse, sim, você era um problema. E eu respondi, e agora estou do outro lado disso tudo. Colton Burpo relembra seu testemunho e como o que viveu transformou sua vida. Para quem não sabe, Heaven is for Real conta que quando eu tinha 3 anos, quase 4, sofri de apendicite com rompimento do apêndice. Os médicos erraram o diagnóstico e não descobriram do que se tratava por cerca de 5 dias. Quando finalmente entenderam o que estava acontecendo, precisei passar por uma cirurgia de emergência. Durante essa primeira cirurgia foi que tive minha experiência de quase morte. Lembro-me de sair do meu corpo, olhar para baixo e ver os médicos trabalhando em mim. Vi minha mãe em uma sala ao telefone, conversando com pessoas e orando. Meu pai estava em outra sala, orando alto para Deus. Naquele momento eu estava assustado, sem entender o que estava acontecendo. De repente, eu estava sentado no colo de Jesus e anjos cantavam para mim para me acalmar. Depois disso, Jesus mandou um dos anjos me mostrar o céu. E o que eu faço é compartilhar essa experiência, as minhas lembranças do céu, e transmitir a esperança do céu às pessoas. Essa é basicamente a história de Heaven is for Real. Tive uma experiência de quase morte, voltei, e quando você lê o livro ou assiste ao filme, vê a história pelo olhar do meu pai, que era pastor e cujo filho foi ao céu. Meu pai obviamente é pastor, então ele lê as escrituras, as estuda e as ensina. Durante todo esse período, ele me fazia perguntas ou eu simplesmente contava coisas sobre o céu. Por exemplo, uma vez, num papo que tivemos, meu pai me perguntou, Colton, onde você dorme quando chega a noite no céu? E aparentemente, quando eu era mais novo, eu respondi algo como,
Quem te disse que escurece no céu? Isso não acontece. É engraçado, porque agora que você é pai, mal posso esperar por conversas tão diretas e divertidas com meu próprio filho. Mas a maior surpresa para minha mãe foi quando contei a ela sobre minha irmã no céu. Quando eu fui ao céu, encontrei muitas pessoas diferentes. Lembro-me de ver pessoas, animais, anjos, gramados, árvores, água, o céu, a comida no céu também. Mas também lembro de encontrar pessoas específicas. Basicamente, conheci minha irmã que foi perdida em um aborto espontâneo antes de eu nascer. Entre minha irmã mais velha, Cassie, e eu, meus pais tiveram outra criança, mas houve um aborto. E ela foi uma das primeiras pessoas que encontrei no céu. Quando o anjo me levou ao céu, ele me colocou numa estrada dourada para entrar por um portão e uma menininha saiu correndo e me abraçou com força. Na época eu era só um menino, tinha 3 anos e acreditava piamente na história dos germes femininos. Sabe como é? Aquela coisa de não encoste em nenhuma menina que dá doença. Então pensei, quem é você? Por que tá me abraçando? O que tá acontecendo? Ela acabou me contando quem era. Era minha irmã e estava super animada, pois alguém da família dela finalmente havia chegado ao céu. Acho isso incrível, porque, quando a conheci, ela parecia com minha irmã mais velha, Cassie. Não era tão alta quanto ela, mas era mais alta do que eu. Tinha cabelos castanhos, como minha mãe, e não loiros como os da minha irmã e os meus. Acho muito legal que minha irmã soubesse exatamente quando eu chegaria ao céu e estava me esperando na porta. E isso tem sido muito útil para darmos esperança às pessoas sobre o que as espera no céu. Muitas pessoas perdem filhos e é difícil, é doloroso. Perder qualquer membro da família é complicado. Mas saber que eles estão lá no céu nos esperando traz um grande conforto. Colton Burpo diz como essa experiência afetou sua vida até os dias atuais. Eu diria que foi definitivamente interessante. Uma coisa que sempre compartilho com as pessoas é quando elas me perguntam: como essa experiência do céu impactou sua fé? E eu respondo que, de certa forma, foi a base disso tudo. Aconteceu comigo quando eu era tão novo que nunca conhecia outra realidade. Foi interessante lidar com isso e entender, porque só pelo fato de eu ter ido ao céu e voltado não quer dizer que sou algum tipo de anjo imune à tentação e ao pecado. Não, eu não sou perfeito. Eu estou bem longe disso. Mas é interessante porque ainda enfrento as mesmas dificuldades pelas quais outras pessoas passam. Felizmente, Deus tem sido fiel e paciente comigo. Como eu dizia, na fase do ensino fundamental e médio, quando muitos jovens estão descobrindo sua própria fé, é que eu cheguei a um ponto em que me cansei um pouco do ministério. Cheguei até a dizer a Deus: ok, eu não posso negar que você existe, eu te conheci, tudo bem. Mas não quero fazer parte do ministério, pois as pessoas são difíceis. Foi muito difícil, porque sendo adolescente com 14 anos, havia pessoas escrevendo livros paródicos sobre mim, pessoas me zombando por causa das dúvidas alheias. Houve outra família que escreveu um livro, não era minha família, e por alguma razão as pessoas confundiram as duas histórias. Essa outra família havia inventado a própria história e por isso algumas pessoas achavam que a minha também era falsa. Eu me lembro disso e não era sobre nós. Foi difícil de administrar tudo isso. Mas como eu disse, graças a Deus ele permaneceu fiel, especialmente nas vezes em que eu fui um verdadeiro cabeça dura. O legal é que, olhando para trás agora, aos 25 anos, eu acredito que Deus me moldou na pessoa que eu sou hoje, especialmente por causa dessas dificuldades. Uma coisa com a qual eu realmente tive que lidar foi com orgulho. Tipo, sim, tem um livro e um filme sobre mim. Eu consegui, é incrível. Mas tive que trabalhar isso. Tive que chegar a um ponto em que a fama e até mesmo Heaven is for Real em si e a minha experiência celestial não são a minha identidade principal. Claro que ele é parte da minha vida e eu não consigo fugir disso. As pessoas ouvem um sobrenome Burpo e ele logo chama atenção. Mas tem sido incrível ver como Deus tem sido fiel durante tudo isso. Eu decidi confiar e dizer: Deus, para onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? Se alguém tivesse me perguntado no ensino médio: Colton, você vai ser eletricista no Colorado fazendo isso e aquilo, eu teria respondido: não? Então tem sido uma jornada de fé para mim. Não tenho uma ideia real para onde Deus quer me levar, só tenho feito fielmente o que Ele mandou fazer mais recentemente. E cada vez Ele acrescenta mais coisas na minha vida e eu penso: nossa, estou fazendo isso agora. Colton Burpo diz como sua experiência mudou sua visão sobre a morte. Vou ser franco. Não tenho medo da morte no sentido de pensar: meu Deus, o que estará me esperando? Acho que quando alguém diz que não tem medo da morte, provavelmente é porque não tem muita coisa pela qual viver. Quando penso, teoricamente eu poderia morrer, penso: bem, eu tenho uma esposa, tenho um filho a caminho, tenho tantas coisas aqui na terra para viver,
Sei que todas essas coisas são temporárias, mas estas são as coisas que tenho aqui agora e que Deus me confiou para cuidar delas. Ele me chamou para ser um homem justo, um marido dedicado e agora um pai amoroso. Quanto ao sobrenatural ou ao que nos espera no além, não tenho medo de encontrar Jesus novamente um dia. Na verdade, estou ansioso por esse dia. Porém, minha mentalidade agora é, em vez de ficar tão preso ao que me espera no futuro, vou focar no aqui e no agora. Vou viver minha vida de uma forma que honre Cristo. E enquanto estou aqui na Terra, vou tentar levar o máximo de pessoas possível comigo para o céu. Então tenho encarado isso mais como uma missão e não como um desejo constante de quero voltar para o céu. Colton Burpo fala sobre ter saudade do céu. O fato é que isso é algo que você só pode entender depois de chegar ao céu. Quando você vai para lá, você experimenta os 3 aspectos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, num mundo perfeito. Não há pecado, não há doença, não há medo. Você fica na presença de Deus 24 horas por dia, todos os dias. É incrível. Quanto à minha experiência no céu, eu não tive escolha. Ninguém perguntou se eu queria voltar para a terra ou ficar no céu. Se eu tivesse essa escolha, eu teria ficado. Mas Jesus veio até mim e disse: Colton, estou te mandando de volta porque estou respondendo à oração do seu pai. Por isso estou aqui de novo. Não foi tipo, sim, quero voltar porque quero fazer isso e aquilo. Eu não tive uma vida ruim, mas o céu é muito melhor do que aqui. Colton Burpo fala sobre o impacto de voltar para a Terra. A maior coisa que incorporei na minha vida é fazer uma oração diária, todas as manhãs ao acordar. Sempre que estou orando ou conversando com Deus, uma das coisas que sempre me ensinaram e que tem me ajudado muito é ser grato. Para mim, sou grato por mais um dia de saúde, por mais um dia de vida, porque isso não é garantido. Sou grato por Deus ter usado a minha história, minhas experiências e até mesmo a minha história atual, como quem Colton é em 2025, pois Deus ainda pode usar minha história e minhas vivências para dar esperança a muitas pessoas. E como eu já disse, eu não sou nem de longe perfeito. Conforme fui envelhecendo, fui percebendo que sou bem imperfeito. E posso te dizer uma coisa, quanto mais velho eu fico, mais penso: meu Deus, eu sou um desastre. Acho que é bom começar a perceber isso, porque eu não tinha essa consciência aos 25 anos. Parece que foi há pouco tempo, mas faz tempo, e acho que é isso. Conforme crescemos, mudamos. Eu diria que tive bons pais. Recentemente deixei a barba e o cabelo mais comprido. Pareço um pouco mais velho do que realmente sou, o que minha esposa adora. Ela é um pouco mais velha do que eu, mas quer que eu pareça mais velho que ela com a barba e o cabelo. Gosto disso, adoro isso. Colton Burpo deixa uma mensagem de encorajamento para as pessoas. Bem, o que eu gostaria de encorajar qualquer pessoa que esteja escutando, seja crente, não crente ou qualquer outro tipo de pessoa, é que uma coisa que tem impactado profundamente a minha fé hoje, e não apenas lá atrás quando eu tinha 4 anos ou 11, mas algo que ainda me influencia, é simplesmente orar: Senhor, por favor, revela-te a mim. Deus, mostra-me que Tu és real. Deus, quero que Tu sejas uma participação ativa na minha vida. Porque através do Espírito Santo que habita em nós, Deus deseja nos ensinar, nos ajudar e nos guiar. Mas a principal coisa que diria às pessoas que talvez ainda não sigam a fé cristã é encorajá-las com esta verdade: que o Senhor de toda a criação, aquele que te formou no ventre de sua mãe, sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, Ele sabe quantos anos você vai viver na terra, Ele te ama tanto que entregou o seu único filho por você. E, sendo sincero, como um pai que está prestes a ter um filho, não sei se eu seria capaz de entregar minha filha por outras pessoas, pois eu diria: não, ela é minha. Mas o fato de Deus ter feito isso mostra que Ele realmente te ama e que Ele realmente deseja um relacionamento com você. E o que eu encorajaria você é que, se você não é crente, peça com fé, peça de verdade: Senhor, Tu és real. Senhor, mostra-me quem é Jesus. E com essas 2 orações, eu acredito que Deus te responderá. Na minha própria vida, descobri que ao levar a minha fé mais a sério, e não apenas ir à igreja no domingo de manhã, mas dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, passar tempo em oração, passar tempo com Deus, bem, com isso a minha vida tornou-se muito mais completa, significativa e cheia de vida. Não digo que a vida ficou mais fácil, de jeito nenhum. Não sei quem começou essa ideia de que se você entregar sua vida a Jesus, tudo vai funcionar perfeitamente.
Não, isso não é verdade. Leia o livro de Jó se tiver dúvidas. Mas acho muito legal que o Senhor de toda a criação, o próprio autor da vida, quer ter um relacionamento conosco e deseja que sejamos participantes ativos no seu plano de salvação aqui, deste lado do céu. E a última coisa que eu diria é sobre Jesus, ou pelo menos sobre a minha experiência no céu. Ao longo desses anos, lembro-me de 2 conversas específicas com Jesus. Uma delas foi quando Jesus simplesmente me ensinou: Colton, assim é como você vai para o céu, amando-me e seguindo-me. Meu pai aprova isso. E a salvação explicada de forma simples por Jesus. Ele ensinou a um menino de 3 anos: Colton, assim é como você vai para o céu, amando Jesus e seguindo. Só isso. É tão simples. Não é fácil de viver, mas você não precisa acrescentar tantas coisas extras como, se você realmente quiser experimentar a santificação completa em Cristo, precisa ser batizado e justificado e tudo mais. Não precisa de todas essas palavras complicadas. É o evangelho simples. Jesus morreu pelos seus pecados. Se você o ama, confessa que Ele é o Senhor e decida segui-lo. Você vai falhar? Vai. Mas com o tempo fica mais fácil. E a segunda conversa foi quando eu perguntei a Jesus: Jesus, por que só você tem marcas no céu? Lembro que Jesus se ajoelhou, olhou diretamente nos meus olhos e disse: Colton, são para me lembrar o quanto eu te amo. E sempre acho muito legal que Jesus continue com essas marcas como um lembrete para Ele mesmo do motivo para o qual fez o que fez. Independentemente do que eu já fiz ou ainda vou fazer, Jesus mantém essas marcas porque escolheu morrer na cruz por minha causa. A salvação está disponível. Cabe a nós decidir se queremos segurar a mão dele ou não. Então, quer você siga Cristo, quer não, Jesus ama você tanto que Ele sempre mantém sua mão estendida. Ele sempre deseja segurar a sua mão. Ele quer elevá-lo, consolá-lo, estar com você. Tudo o que você precisa fazer é segurar a mão dele. E isso é muito poderoso.